O marido ingressou, ajudar eles a fazer a peregrinação. O que é que faziam nesta peregrinação há mais ou menos 50 anos passados? Era o pão, era a coberta, era um dinheirinho que o Chico dava no envelope, um docinho que um companheiro dele dava e o saco de pão que todos carregavam. Isto acontecia diariamente ou havia aos sábados, né? Os sábados, sabe? Eles começavam lá perto do centro Bezerra Menezes e faziam a peregrinação. E ia fazendo a pé, sempre uma pessoa de carro, se tivesse uma pessoa que estivesse passando mal, trazia, com chuva, com frio. Socorria pessoas. E vinha até chegar aqui. E ao final da noite, depois de uma noite de peregrinação, o que o Chico vinha fazer aqui no Meimei? Depois de eu morando aqui, ele já não vinha. Mas antes da senhora morar aqui? Antes, me disseram que ele vinha fotografar o livro dele. Ele psicografava durante a madrugada aqui? A madrugada, altas noites, para ninguém perturbar. Fechava o portãozinho por dentro, sentia as luzes e vinha para cá tarde da noite. A senhora conversava muito com o Chico Xavier naquela época? Muito. Eu vinha aqui depois da peregrinação, que ia lá e oferecia, agradecia a Deus por aquelas graças de eles poder fazer a peregrinação com os nossos irmãozinhos. Vinha aqui tomar o café, conversar outras palestras sem ser só lá dentro daquilo, né? Tinha muito companheiro junto. Eu queria falar da Roma, né? Ah, é? Quando o Chico vinha aqui em 57, nós ficávamos aqui. Então ele sempre falava comigo e o Chiquinho, meu marido, que aqui parecia a Roma antiga. E realmente parece, né? É muito bonito isso aqui. Quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos, em 1938, eu comecei a ver uma cidade que depois vinha a saber que era Roma. A ver jardins, a cidade, e aquilo me conturbou um pouco, me causou um certo assombro. Tendo perguntado a ele, ele então me disse que eu estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda. Eu estava no pensamento dele, conquanto eu não soubesse as palavras que ele escrevia. E assim tem sido até hoje. A quem pertencem os direitos autorais dessa dezena de livros psicografados, muitos deles, desde 1932? Todos esses livros estão com os direitos doados às instituições espíritas do Brasil que os editam. Em maior número, com a Federação Espírita Brasileira, sediada na Guanabara, e na Comunhão Espírita Cristã, aqui sediada em Uberaba. Os direitos autorais pertencem a essas instituições
e há outras instituições espíritas que os publicaram. Em Uberaba, a partir de 1959, Chico passa a psicografar com a maior frequência. Aumenta o número de entidades espirituais que se valem de sua excepcional mediunidade. São mais de 350 livros psicografados, publicados em diversos idiomas. As tiragens somadas ultrapassam 35 milhões de exemplares. Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu explique que eu tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O Espiritismo e a mediunidade me trouxeram amigos tão queridos e que me dispensam tanto carinho que eu me considero muito mais feliz com esses tesouros do coração, como se eu tivesse milhões à minha disposição. A gente sabe que o Chico trabalhou no Ministério da Agricultura durante mais de 30 anos e o trabalho espiritual nunca interferiu no seu trabalho material, dando para nós mais uma lição de responsabilidade, porque ele trabalhou nos dois campos, com tantos livros publicados, portanto a gente observa que o tempo de sono dele tem que ter sido muito curto para que ele tivesse tempo para estudo. Mas o que é mais importante, esses livros estão inicialmente no estado de São Paulo, eles já estão começando a estudar dos livros do Chico, especialmente André Luiz, nas universidades, a parte científica de André Luiz. E, através destes outros livros, nós temos o Emmanuel, que nós sabemos que é o evangelizador por excelência. Se nós tivemos Paulo de Tarso na Antiguidade, levando o conhecimento cristão através de toda a Ásia, toda aquela região, em lombo de burro, canoa, a pé, para que a palavra do Cristo pudesse ser implantada e as casas de oração, as casas cristãs serem iniciadas, nós temos hoje na obra do Chico essa implantação na alma humana. Humberto de Campos, ainda em vida, declarou: "Não sou partidário de nenhuma seita religiosa. Deus, para mim, tem 1000 nomes e eu não sei o lugar em que ele está. Mas não admito a vida sem espiritualidade." Um fato curioso também merece registro. 2 anos antes de sua morte, o escritor, numa incrível premonição do que aconteceria com seu nome, comentou em uma de suas crônicas diárias no Diário Carioca o lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. E foi então que escreveu: "Quero pôr de sobreaviso os poetas vivos contra os perigos que a todos nós ameaça, com a ideia que tiveram os mortos de volta a escrever neste mundo em boa hora abandonado por eles. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento de direitos autorais, que destino terão os vivos que